E agora, bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando aqui no YouTube, aqui no Upgrade Pray. Hoje, dia 23 de dezembro, e nós estamos com mais um programa. Se você quer fazer parte, né, desse programa, se você quer também mandar o seu pedido de oração, você pode acessar o link que está aqui abaixo e você pode entrar no grupo, participar aqui com a gente pelo Zoom. Você pode também fazer algum pedido de oração aqui, deixar aqui nos comentários. Te peço também que você possa curtir esse vídeo para que outras pessoas possam ser alcançadas também. Hoje nós vamos ter a nossa amiga, a Jace, que vai trazer a mensagem para nós. E agora esses momentos que se seguem, Jace, é com você. E eu te peço que você possa fazer uma oração no início e no final para a gente encerrar. E aí a gente vai encerrar aqui a transmissão do Zoom e também aqui do YouTube. Tá bom? É com você, minha amiga. Tá sem som. Tá sem som. Agora você está me ouvindo? Agora sim. Ah, ok. Obrigada, Josi, pelo convite. Obrigada, irmãos, por participar com vocês nesta manhã, desse programa tão especial de oração, né? Elemento esse que é fundamental para nosso crescimento espiritual, né? Precisamos estar sempre em oração, estar sempre buscando a palavra do Senhor. E nesta manhã, Deus tem um convite especial para cada um de nós, a santidade, né? Esse processo de santificação. E nós vamos, nesta manhã, contar como nossa irmã Júlia, né? Vamos orar para começarmos a abrir a palavra do nosso Deus. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai amado que está aqui conosco, está no lar e na vida de cada um dos ouvintes também. Nós queremos, ó Pai, neste momento, te agradecer pela vida que o Senhor nos concede, estarmos nesse momento acordados e vivos é um motivo de gratidão ao Senhor. Pedimos que o Senhor envie teu Santo Espírito nesse instante a falar conosco através da tua palavra e que a nossa vida seja transformada através da mesma. Te agradecemos na certeza de que o Senhor ouvirá a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos começar nesta manhã lendo o que disse lá o apóstolo Pedro no capítulo 1, versos 15 e 16, né? Capítulo 1, melhor dizendo, versos 15 e 16, nos diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E eu andei pesquisando, né, essa citação aqui de Pedro, que ele falou que está escrito, e de onde ele tirou esse está escrito, onde está escrito. E aí eu estava vendo que em Levítico, né, a maioria desse chamado a ser santo está em Levítico, e eu anotei aqui o capítulo 19, verso 2, o capítulo 20, verso 7 e 26, tem esse chamado de Deus, né, para o povo de Israel, nessa saída do Egito, para que eles fossem santos como Jesus, como Deus era. Esse povo saiu do Egito com uma carga muito grande, né, de mundanismo, por presenciar muitas coisas, por viver muitas coisas ali no Egito. E Deus tira eles dali do Egito. E quando Deus nos tira do Egito, quando Deus faz o chamado para nós, quando Ele faz com que a gente venha para o seu redil, Ele quer nos transformar a sua imagem e semelhança. Porque muitas vezes nós temos uma carga muito grande, né, de coisas erradas do passado, da nossa criação, de onde vivemos, e Deus nos chama para sermos diferentes, porque nós estamos tão acostumados que achamos que as coisas
que nós vivemos ou vivíamos que está correto, que é assim mesmo. O modo de pensar, né, de agir, de vestir, de falar. E Deus nos chama para uma transformação, para que a gente viva diferente. Por quê? Porque Deus é diferente. E Ele vai nos levar para morar com Ele num lugar diferente deste mundo que nós vivemos. E às vezes isso não está muito claro em nossa mente. E está tudo bem, às vezes a gente não conhece, né? Porque Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Mas o que precisamos fazer é estar em uma comunhão íntima com esse Deus Santo, para que a nossa vida também seja transformada à sua imagem e semelhança. Uma certa vez eu ouvi alguém, algum pregador falando o seguinte, que quando nós viajamos para algum lugar, algum país diferente, o que acontece ali? Nós pesquisamos a cultura, como se vestir, como proceder, porque às vezes um procedimento errado, uma palavra errada, pode gerar umas consequências muito ruins para nós, nesses países diferentes, que têm costumes diferentes. E muitas vezes nós nos tornamos cristãos, né? Mas nós não temos essa preocupação de estar com o manual em nossas mãos, lendo, né? Os costumes do país para onde nós vamos. Não temos o costume de nos preocupar quais os pensamentos que regem esse país, né? Esse bom país para onde nós vamos. E nós continuamos vivendo a velha vida, mas não é esse chamado que Deus tem para nós. Quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos que todas as pessoas que receberam de Jesus o milagre da salvação procuraram viver o milagre de uma vida transformada. E ele nos chama hoje para essa transformação. E é claro, isso não acontece de uma noite para o dia. A vida de santificação é um dia de cada vez. Mas o que nós não podemos fazer é o quê? Estagnarmos, ficarmos parados. Se temos a Cristo, nós vamos crescer dia a dia. Se estamos em uma vida de oração, vamos crescer dia a dia. Tem uma frase muito interessante que diz que aquele que vive orando não vive pecando. E é verdade, irmãos. Quando nós temos uma vida de oração, nós começamos a ver como Cristo trabalha em nossa vida, como o Espírito Santo fala conosco. E coisas que nós achávamos que era normal, nós passamos a detestar, a odiar, o Espírito Santo começa a falar, a gente começa a ficar incomodado e não fazer mais. E isso, muitas vezes, não precisa ninguém falar para nós. Pessoas humanas, digo, né? Que o Espírito Santo sempre está falando. Mas, às vezes, sim, nós precisamos que o irmão nos chame a atenção, fale conosco. E quando nós estamos nesse processo, com sinceridade de alma, nós não rejeitamos os conselhos, nem de Deus e sua palavra, e nem das pessoas, né, espirituais que chegam para nós para nos ajudar. Porque quando nós somos sinceros, Deus nos mostrará o caminho. Nós não ficaremos em trevas. Olha o que diz ainda no livro de 1 Pedro, capítulo 2, de 1 ao 3. Nos diz assim, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidos, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tens a experiência de que o Senhor é bondoso. Olha que lindo, maravilhoso isso. Essa passagem bíblica aqui, para mim, resume toda a vida cristã. Se nós como recém-nascidos, desejarmos o genuíno leite espiritual, não seremos enganados e nem ficaremos, né, em pecado. Veja só, irmãos, pela graça de Deus, eu caminho essa fé há 25 anos. Né? Me batizei no dia 22 de abril
de 2000, do ano de 2000. E desde então, eu tenho passado por algumas experiências, né, altos e baixos, creio como todos nós aqui, mas eu digo uma coisa, irmãos, quando nós desejamos viver uma vida espiritual, Deus nos mostra o caminho. Quando nós nos apegamos à oração e à leitura da sua palavra, nós seremos transformados. Eu disse agora há pouco que nós, quando andamos com sinceridade, pedimos a Deus para nos guiar no caminho, nós não vamos rejeitar a sua palavra. Tem pessoas que podem dizer assim, como assim rejeitar a palavra? Eu sou cristão, eu leio a Bíblia, eu aceito a Bíblia, eu faço ano bico. Irmãos, não deixemos nos enganar. Há muitos de nós, infelizmente, que rejeitam a Bíblia e diz, não, esse conselho aí foi para o passado, não é para nós. Ah, esse conselho aí foi para tal povo específico, não é para mim. A Bíblia, ela é uma carta de Deus para nós. E em todos os ensinos, seja lá em Gênesis, seja lá em Levítico, seja lá em Números, qualquer livro da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela foi escrita para nós. E se ele deu um ensino específico para aquele povo, há alguma lição espiritual para mim também. E o que é que nós devemos fazer para nós aceitarmos a Bíblia como um todo em nossa vida? Orar. Pedir a Deus com o coração aberto, Senhor, ajuda-me a entender a tua palavra e a aceitar na minha vida. Se tem algo que eu não entendo, que eu não aceito, por favor, me mostre com clareza, Senhor. Qual é a minha parte na aceitação desse ensino? A minha parte de entender esse ensino. E Deus, com certeza, nos ensinará, nos fará um coração maleável a aceitar a sua palavra. Porque, infelizmente, eu já escutei muito isso, e creio que vocês também já escutaram. Ah, isso não é para nós, isso foi para o passado. Mesmo pessoas do nosso redil, mesmo pessoas do nosso meio, têm rejeitado partes da Bíblia, partes da palavra de Deus, porque entenderam, ou também, às vezes, não é nem entendimento, às vezes, realmente rejeição para que seja de conformidade com a sua vida. Mas não é a Bíblia que tem que ser transformada ao nosso modo. Mas nós sermos transformados à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para nós. Quando nós entendemos isso, fica mais fácil nós entendermos todo o resto da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não é discernida, né? Carnalmente, a Bíblia diz que ela é discernida espiritualmente. E nós só vamos entender quando nós deixarmos o Espírito Santo fazer parte do nosso ser. Ele já guia, ele está, né, em todo ser humano, porque se não freasse as nossas ações, seria um desastre total. Mas quando nós escolhemos que ele faça parte da nossa vida, que ele nos guie nos caminhos seguros, aí fica mais fácil, porque nós cedemos e dissemos, Senhor, faça parte, Senhor, nos guie, Senhor, tome as rédeas da nossa vida e nos guie nos caminhos seguros. E aí possamos ver realmente o que Deus tem feito por cada um de nós. Portanto, o chamado de Deus para a gente crescer. Quando nós aceitamos, né, esse leite espiritual, aqui diz que nos é dado o crescimento para a salvação. Então, nós crescemos a cada dia, se nós tivermos essa experiência. E aqui está falando, se é que já temos a experiência de que o Senhor é bondoso. Se nós não temos essa experiência, pedimos ao Senhor para nos mostrar o quanto Ele é bom, o quanto Ele tem feito por nós.
Só estarmos acordados, irmãos, já é uma bênção. Se nós estivermos enfermos, se nós estivermos com problemas, mas vamos enxergar a bondade de Deus. Porque assim, às vezes nós temos a tendência de olhar só o que deu errado, só o que é ruim, mas vamos olhar o que deu certo, o que é bom. E o que está ruim, como melhorar? A palavra de Deus tem conselho para isso. Se eu estou enferma, a palavra de Deus tem conselho para quê? Para uma vida saudável. E a extensão da nossa Bíblia é o Espírito de Profecia, né? A luz menor, que nos ensina com detalhes sobre muitas coisas de saúde. Se eu tenho problema na família, a Bíblia também nos dá os conselhos de como é o proceder do esposo, proceder da esposa, o proceder dos filhos. O que falta muitas vezes é colocarmos em prática, que nós não temos muitas vezes a disposição de sermos humildes o suficiente para colocar em prática. Estou lutando, viu, irmãos? Estou lutando. Eu luto. O que eu estou falando para vocês aqui não é uma questão de, eu já tiro isso de letra. Não. Todas essas coisas que eu falo para vocês é compartilhando minha própria experiência. Estou lutando junto com Cristo para alcançar, né, o ideal de Deus. Claro que não é, eu não vou ser perfeita, né, nessa terra, no sentido de nunca errar. Até porque a perfeição na Bíblia não é isso. A perfeição na Bíblia é estar junto com Cristo, né? Colossenses 3,14 nos diz, né, que o vínculo da perfeição é o amor, né? Vamos ler? Colossenses 3,14 nos diz assim, ó. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, quando nós nos achegamos a Cristo, né, pedindo a Ele que Ele transforme nosso coração, Ele colocará amor em nosso coração. Esse amor é o vínculo da perfeição. E quando Ele coloca amor em nosso coração, a gente passa a ver o mundo diferente. O amor ele nos traz gratidão, né, onde nós podemos presenciar, né, essa bondade de Deus em nossa vida, como eu falei agora há pouco. Esse amor nos leva a olhar com empatia para as pessoas, né? Ele nos mostra. Minha pequena está chorando, um momento só, vou pegar ela aqui no colinho e já volto, tá bom? É só um. Acho que deram uma caidinha. Pois é, voltemos. Então, esse amor nos ajuda, como eu falei, a olhar as pessoas com empatia, a sair de discussões, como diz lá Tito 3,9, sair das discussões, evitar discussões que não levam a nada. Timóteo 2,23 também fala para nós sairmos de contendas. Esse amor nos leva a tirar as contendas do nosso meio. Não devemos, irmãos, por meio de ninguém, entrar em contendas. Romanos 12:21 diz para nós vencermos o mal com o bem, mesmo que alguém tenha feito algo de errado contra você. Não fale mal das pessoas, evite isso na sua vida, por favor. Isso é para o seu bem, é para o meu bem. O povo de Israel vivia em contendas. Quantos que saíram do Egito entraram na terra de Canaã? 2, de uma grande multidão. Para a gente ver como é sério. Eles viviam em contendas e foram parados. Parados pelo seu pecado, não porque Deus disse assim, agora não vai ser assim não. Porque eles estavam em pecado. Da mesma sorte seremos nós. Se vivermos em contendas, se vivermos só reclamando, falando mal dos irmãos, nós não entraremos na Canaã celestial. Precisamos vencer esse mal que tanto aflige o nosso povo, o nosso meio. Qualquer coisinha, vamos falar, você viu fulano, você viu ciclano que fez isso e aquilo e etc. Tiremos isso do nosso meio, irmãos. Mas como nós vamos fazer isso?
Não é com o nosso próprio esforço, irmãos. Paramos de lutar com o nosso próprio esforço. Porque a gente não vai vencer sozinhos. Não vencemos sozinhos. O nosso esforço não é para deixar de fazer o mal. Não vou fazer mais isso. Não. O nosso esforço é para estar na presença de Deus. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, passamos o dia cantando hinos de louvor. Se vir um pensamento mal, vamos bloquear ele com um pensamento bom. Se vemos um pensamento mal, vamos cantar um hino de louvor. Vamos dedicar tempo para estar na presença de Deus. Separe um momento do seu dia. Vou contar um breve testemunho sobre isso, da minha vida. Quando eu tive a minha filhinha, que está com 2 anos e 5 meses, quem é mãe aqui sabe como é os primeiros dias, né? Os primeiros meses é difícil demais. E eu não conseguia acordar às madrugadas, até porque já passava dia e noite, né, acordada com o bebê, e buscar, né, separar um tempo para o Senhor. E isso se perpetuou por meses, e eu estava me sentindo muito mal, e eu não sabia mais o que fazer, né, para isso, até que o Espírito Santo me alertou, não, tem que, né, o principal é Deus, se não tem Deus, as outras coisas não fluem bem, e eu estava me sentindo muito mal de não estar buscando o Senhor nas primeiras horas do dia. Então, quando eu despertava, algum momento da madrugada, não tinha horário específico para cuidar dela, que eu não estava tão ruim de sono, né, aquele corpo pesado, eu dizia, opa, agora é o momento. Na verdade, o Espírito Santo, né, tudo de bom vem do Senhor, agora eu vou em casa. E aí eu me deslocava do quarto, ia para a sala, e ali tinha meu com Deus, ele começou a revigorar a minha alma, foi muito bom. E o Senhor tem me ajudado, que apesar de tantas lutas, né, o Senhor tem me sustentado, tem me acordado, e eu tenho estado alguns momentos na presença de Deus, e Ele tem me fortalecido. Sabe, Isaías 40, verso 28 diante, fala que o Senhor renova as forças ao que não tem nenhum vigor, Ele tem cumprido em nossa vida, tem cumprido na minha vida. E isso, para mim, tem sido maravilhoso. Muito, muito bom. Então, para que nós venhamos a vencer o pecado em nossa vida, sabe aquele pecado que às vezes não deixa porque a gente acha que não tem forças? Ou sabe aquele pecado que a gente acha que não tem nada, não? O Espírito Santo fala, tem, filho, e nós falamos, não, tem não. Nós podemos vencer na presença de Deus. Tenhamos tempo para buscar ao Senhor. Que peçamos o batismo do Espírito Santo todos os dias, porque o Senhor está mais disposto a nos dar o Espírito Santo, como está lá em Lucas, né? Do que nós de pedir. Então, devemos pedir, antes dele falar sobre, né, falar essa passagem, Lucas 11, 13, ele nos contou a parábola da viúva, né, que estava lá pedindo ao juiz iníquo, que ele falou, aqui ele colocando em nosso coração um incentivo para estar o quê? Buscando. O juiz era iníquo, e ele concedeu a petição da mulher. Deus, que é um Deus justo e maravilhoso, ele nos concede o Espírito Santo também. Vamos pedir, 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 pedir. Aí, como eu falei, Lucas 11, 13 diz, ora, se vós que sois maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Certeza, né? Então, vamos começar esse dia maravilhoso pedindo o Espírito Santo de Deus para a nossa vida, para que tenhamos um dia melhor, um dia feliz, e que Deus abençoe. Vamos orar. Querido Deus, Santo Pai que estás nos céus, nesse momento nós abrimos, Senhor Deus, nosso coração para te pedir o Santo Espírito do Senhor, esse batismo que nós precisamos diariamente para termos uma vida santificada, uma vida transformada, segundo o teu propósito, querido Senhor. Porque é o melhor que nós temos, Pai. Viver por nós mesmos não é o melhor. E quando nós não pedimos a direção do teu Santo Espírito, nós tropeçamos em muitas coisas. E mesmo que aparentemente a nossa vida esteja boa, mesmo que aparentemente fizemos boas escolhas,
o final, a Bíblia diz que é caminhos de morte. Mas nós queremos caminhos de vida. Queremos viver, meu Pai, não só esta vida, mas a eternidade. E precisamos aprender a viver a eternidade já aqui na terra, Senhor. Portanto, ó Deus, nós entregamos a nossa vida em tuas mãos, ou melhor, pedimos que o Senhor a tome, porque nós não sabemos te dar. Por favor, ó Deus, entra na nossa vida, entra no nosso coração, entra na nossa casa e faz, Senhor Deus, a tua morada, Pai. Nós somos maus, ó Pai. A Bíblia diz que nosso coração é enganoso. Ajuda-nos a perceber isso e nos render ao Senhor, nos lançar em teus braços e confiar que o Senhor fará o melhor para nós. Porque é isso que o Senhor tem feito. Mesmo que nós não estamos percebendo, o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. Muda a nossa vida de direção, Pai. Nosso foco e nossa mente. Que esteja ligados à Canaã celestial, ao lugar santo que o Senhor mora e foi preparar. Cristo disse que ele foi ao céu preparar moradas para nós. Ele disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. João 14, de 1 a 3. E com esse pensamento, e no nome de Jesus, nós encerramos essa oração, Pai, pois nós não merecemos, pois nós não temos mérito, mas é nos méritos do Teu Filho amado que nós oramos e pedimos. Amém, amém. Glória a Deus.